Boa noite, igreja. Como nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez para realmente cultuar e adorar o Senhor. Então eu quero convidar a igreja realmente a cantar e a celebrar junto conosco, em nome de Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais.
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós estamos longe, Jesus. Vamos declarar todos juntos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui e contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e estamos nós aqui. Aleluia. és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom.
deixarás, e não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, e não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom, tu és Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Graça e paz, família. É com muita alegria nós estamos aqui nesse último domingo, último culto de 2020. Sabe, queridos, eu já estou com grandes expectativas para tudo aquilo que vai acontecer em 2021. Eu sei que muitos passaram grandes desafios, alguns passaram por percas, mas, queridos, nós estamos vivos e nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. Então nós estamos aqui porque nós queremos, em meio ao ano difícil, um ano de desafio, nós estamos com o coração agradecido ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor, esquecendo mesmo de tudo aquilo que já se passou. O Senhor faz coisas novas, o Senhor fará coisas novas na sua vida. Agora, juntamente com a sua família, vamos orar neste momento, uma oração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Pai querido, nós te agradecemos. Deus, tivemos sim um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, um ano, Senhor, de percas, ó Deus, mas, Senhor, nós somos agradecidos, não pelas percas, não pelas dificuldades que aconteceram, mas porque em meio a todo o tempo, em todas as dificuldades, o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve nos fortalecendo, o Senhor esteve nos renovando, o Senhor esteve nos guardando, nos protegendo. Nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse último culto do ano, nós agradecemos ao Senhor. E nós damos a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. A Ti todo o louvor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Senhor, eu apresento cada família neste momento, Senhor. Eu apresento diante do Teu trono de graça. Senhor, o Senhor esteve guardando, o Senhor esteve em todo o tempo fortalecendo cada família. Por isso, Espírito Santo, muito obrigada, e que nessa noite o Teu Espírito, que neste culto o Teu Espírito possa estar ministrando aos nossos corações. A Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Transforme as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Fala família, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar com você nesta noite, último culto de 2020. Uhul, foi incrível o que Deus fez esse ano e com certeza nós vamos encerrar e com muita gratidão no nosso coração e com muita alegria em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza, eu quero
orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque mesmo em meio a tantas coisas, o Senhor se faz presente. A sua presença, a sua presença nas nossas vidas nos basta. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te rendemos graças, nós te rendemos agora louvor e adoração por tudo o que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Pai. Não nos deixe jamais encerrar esse ano com falta de gratidão no nosso coração. Pelo contrário, Senhor, nós te louvamos, te louvamos. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém onde você está? Glória a Deus. Eu quero compartilhar nesta noite uma mensagem que, na verdade, ao longo desse ano e desses anos, tem feito a diferença na minha vida. É uma mensagem que realmente tem transformado a minha ótica. E eu quero compartilhar um pouquinho disso e um pouquinho do meu coração a respeito de tudo que nós vivemos, e você vai entender. Eu quero iniciar esse tempo ressaltando que, de fato, esse ano de 2020 foi diferente. Quem concorda? Esse ano foi muito diferente, em muitos sentidos, em muitas áreas, mas nós podemos afirmar quase que de forma unânime que 2020 foi sim um ano diferente. Agora, eu também estive conversando com muitas pessoas, e é engraçado que na sua grande maioria, não ressaltando agora as lutas ou as bênçãos, mas a sua grande maioria, pessoas que estão virando ou saindo de 2020 de forma desesperada, ou de forma, meu Deus, acaba logo esse ano, de forma muito quase que geral, eu descobri que são pessoas que talvez não tinham ou não possuem um senso de propósito alinhado em Deus. E de forma também contrária a isso, quase que unânime, eu descobri que pessoas que mesmo com lutas ou com bênçãos, estão virando esse ano de 2020, mas na paz do Senhor, são pessoas que possuíram, que desenvolveram ou que aprenderam a olhar para algo chamado propósito de Deus para todas as coisas. Baseado nisso, eu quero compartilhar com você, e o tema da minha mensagem é oportunidades ou propósito. Oportunidades ou propósito. Eu já quero iniciar te tirando da sua zona de conforto e te questionando. Você, esse ano de 2020, viveu, ou você está virando 2020, vivendo e escolhendo dentro da sua vida propósito ou oportunidade? Essa é uma pergunta que nós temos que questionar todos os dias, porque existe uma diferença absurda entre propósito e oportunidade. Agora, quando nós olhamos para propósito, e você vai concordar comigo, nós temos até dificuldade em ressaltar qual de fato é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente tem dificuldade em olhar o propósito de Deus para nós de forma individual, até porque nós temos dificuldade em descobrir qual é o propósito geral da humanidade em Deus. Agora, isso tudo inicia, não foi de agora, não foi em 2020 que essa crise de propósito surgiu. Isso surge lá atrás. Eu quero então despejar em você alguns textos bíblicos e um estudo profundo da palavra, da origem do propósito e realmente a disruptura de propósito, onde surgem então as oportunidades. Vamos começar lá atrás em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, lá atrás mesmo, no mundo pré-pecado, antes de o pecado entrar no mundo. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27, abra sua Bíblia, leia na tela comigo, nós vamos então para essa etapa. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá, aqui então nós já descobrimos claramente o propósito humano quando Deus cria. Ele já diz, olha, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem
enchem a terra, sujeitem a terra, avancem. Aí ele já está dando um geral, um propósito geral da humanidade. Entenda bem que quando ele fala fecundo, é justamente sobre produzir, sobre gerar frutos, multiplique-se, é sobre o crescimento, é sobre a multiplicação. Ele fala enche, e no caso de encher ali, vem da mesma palavra plenitude, ser completo, satisfeito em Deus. Mas ele também fala sujeitai a terra, ou seja, avancem, dominem, porque esse é o chamado de forma geral. E a história continua então lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a Bíblia também diz, o Senhor Deus colocou o homem, ou seja, Adão no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Entenda bem que Deus colocou Adão ali no Éden. Aí então nós descobrimos o propósito particular. Enche, subjuguem, multipliquem-se, sejam fecundos, isso é o chamado e o propósito geral da humanidade. Mas Deus vem e coloca Adão no Éden e fala, cultivem e guardem. Ali ele está dando uma missão particular. E essa particular é justamente cultive, ou seja, trabalhe, produza, faça valer a pena o seu tempo ali. Mas ele também diz guarde, ou seja, proteja o Éden, proteja aquilo que eu te dei. Então isso ele está referindo justamente sobre o propósito individual. Nós chegamos então à conclusão que Deus tem para você algo genérico ou algo para a humanidade toda, e nós fazemos parte disso. Deus nos colocou nessa terra como humanos para ser glorificado e para cumprir a sua missão de forma geral. Isso é para toda a humanidade. Mas você precisa entender nessa noite que Deus também te colocou nessa terra com um propósito particular. Não ache você que Deus te jogou nessa terra e falou assim, olha, vamos tentar alguma coisa, ou viva aí, vamos ver o que dá. Deus te coloca com um propósito específico, e todos os dias da nossa vida nós devemos perseguir isso, porque não faz sentido Deus nos colocar na terra, e a gente chegar ao final da nossa vida e descobrir, poxa, eu não fiz nada do que Deus mandou. Por que razão eu viveria uma vida sem cumprir o propósito de Deus para mim? Então isso precisa cair no seu coração. Nós temos um chamado coletivo, um propósito coletivo, mas nós temos também um propósito individual. Agora, entenda bem, lá em Gênesis capítulo 1, voltando um pouquinho, 29, a Bíblia também diz assim, disse Deus, eis que lhe dou as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim então foi. Entenda bem, chamado coletivo, ou propósito coletivo, propósito individual, e aí Deus vira e então diz, eu te dou o mantimento. Ele fala, eu te dou sementes, frutas e animais. Olha só que incrível isso, quando Deus cria no seu plano perfeito, Ele fala, viva o propósito coletivo, viva o propósito individual, e eu te dou o mantimento, eu te sustento, eu vou colocar tudo, você não precisa preocupar com isso, quem está dando a semente, a fruta e o animal sou eu. Mas viva somente o propósito. Isso é lindo, gente, é perfeito. Mas nós sabemos que a história não para por aí. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, nós encontramos então a segunda estação. E a segunda estação é a estação do pecado. Gênesis 3, 4, a Bíblia diz, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. E nós sabemos que dentro dessa história, a mulher ela cai, o homem cai, e então o pecado entra no mundo. Agora, eu estava lendo esse texto e eu fiquei impressionado, porque na verdade, eu descobri que a serpente, o nosso inimigo, nesse caso aqui, ele não mentiu. Ele vira para Eva e ele diz assim, certamente se vocês comerem, não morrerão. E é a estratégia que ele utiliza para o pecado entrar. Até obviamente que se ele falasse que o mundo iria para um rumo totalmente contrário, isso não iria acontecer, Eva não cairia. E ele fala, vocês não vão morrer. E vamos descobrir a verdade? Realmente, nós vemos que Adão e Eva não morreram. Agora, a grande questão é que ele não mentiu, mas ele omitiu uma verdade. Porque quando Deus fala assim, vocês morrerão, e depois Adão e Eva não morrem, é porque Deus estava falando de uma morte espiritual.
E de fato Deus não mentiu. O homem morre espiritualmente quando o pecado entra no mundo. Mas Satanás também ele fala uma meia verdade, porque ele diz: vocês não morrerão, porque ele estava se referindo à morte física, à morte instantânea daquele momento. E ele diz: se vocês então forem conhecedores do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Outra verdade, quando ele fala assim, Deus sabe que no dia que dele comer, ou seja, do fruto, seus olhos vão se abrir, vocês vão enxergar como Deus e vocês conhecerão o bem e o mal. Agora, a origem dessa palavra bem e mal é bem. Essa palavra no original significa bom para os olhos humanos. Então quando o Satanás ele fala, se você comer, você vai ser conhecedor do bem, ele está dizendo o bom que é para o humano. Agora, nesse caso, ele estava falando justamente sobre os desejos carnais, as necessidades, as oportunidades. Isso iria encher o coração, ele vai conhecer o bom para o humano. Mas ele também diz, vocês vão conhecer o mal, que aí sim se trata justamente da infelicidade humana e o fato do ser humano ser incompleto nele mesmo. Olha só que estratégia do inimigo para matar uma coisa: propósito, conhecedor do bem e do mal. E justamente você sabe que quando eles comem, eles pecam, eles passam agora a enxergar as necessidades humanas e carnais, e eles passam a ser incompletos neles mesmos. Essa é a segunda fase. A terceira fase, então, nós descobrimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, que é pós-pecado. Nós vimos que pré-pecado, o ser humano era completo em Deus e perfeito. Não tinha necessidade, tudo estava em Deus. Durante o pecado, uma oportunidade se abre, uma janela de oportunidade se abre, e infelizmente Adão e Eva caem dentro dessa oportunidade. E agora nós vemos a terceira área, que é pós-pecado. Gênesis 3,16, a Bíblia diz assim: a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz aos seus filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Nós vemos então, lembra lá atrás, que Deus tinha falado, vocês de forma coletiva, o chamado e o propósito, vocês multiplicarem, vocês vão continuar com o mesmo propósito, porém agora o propósito vai te custar muito, você vai sentir dor para multiplicar. Não para por aí. Gênesis 3:23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. De novo, nós vemos agora o chamado individual, o propósito individual de Adão não morreu, continua ali, só que a partir de agora, o chamado e o propósito individual passaria a ser através de muito sofrimento. O propósito não mudou, mas a forma na qual alcançar mudou completamente, porque um dia, esse casal, Adão e Eva, escolheu oportunidade ao invés de escolher o propósito de Deus. E o último texto que nós vemos nessa fase é Gênesis 3,17, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Vamos voltar comigo. Propósito coletivo. Multiplicar, vocês vão ter dificuldade, vai doer demais você viver isso. Nós vemos propósito individual, você vai viver, agora fora vai ser muito mais difícil. E nós vemos a terceira área lá atrás, que era Deus daria o mantimento. Agora surge uma coisa nova, o mantimento não seria dado por Deus agora. O homem deveria batalhar pelo seu próprio mantimento. Agora você vai ter que arar a terra, você vai ter que cultivar, agora você vai ter que ralar para o mantimento chegar. Essa é a história antes do pecado, durante o pecado e pós-pecado. O propósito sendo tocado por uma oportunidade. Agora, talvez você se questione, Seite, o que isso tem a ver na minha vida? Duas grandes situações surgem. Dois grandes problemas aparecem justamente com essa história, que talvez na sua cabeça não tem nada a ver. Primeiro problema, nós vemos então que surge a dificuldade nas coisas. Dificuldade no propósito coletivo, dificuldade no propósito individual e dificuldade agora em receber o mantimento. Vamos ser sinceros? Isso é ou não é uma realidade nas nossas vidas? Eu tenho convicção que por melhor que você viva isso, nós sim, todos os dias temos dificuldade para viver o propósito de Deus.
e nós temos dificuldades para arrecadar mantimentos para aquilo que nós precisamos para viver. Esse é o grande problema que surge. Segundo grande problema que surge é a inversão de prioridade. Uma vez que aquele casal troca propósito por oportunidade, agora surge a necessidade de sustentar os mantimentos. Aí é que entra um grande problema. Muitas pessoas estão trocando o seu propósito para levantar o seu mantimento. Muitas pessoas estão escolhendo oportunidades que surgem ao longo da vida em troca do seu propósito. Vamos ser sinceros? Infelizmente, muitas pessoas, talvez você, assim como eu vivi muito tempo, muitas pessoas estão correndo atrás de oportunidades todos os dias. Elas são pautadas, regradas e direcionadas justamente por oportunidades. Elas são movidas por isso. Mas por quê? Porque agora surge um novo sistema da necessidade de sustentar os mantimentos. Então eu quero dizer para você que justamente se o sustento passar a ser a sua prioridade, você agora começa a viver por oportunidade e não por propósito. Toda essa história, todo esse pano de fundo, eu disse para você, para justamente fazer você refletir. Você tem vivido hoje por oportunidades ou por propósito? A sua vida, ela é direcionada pelo quê? Lembra só, que toda essa investida do nosso inimigo é justamente para tirar do ser humano a necessidade de viver propósito em Deus. E começa então a valorizar oportunidades. Tudo isso, gente, você tem que entender que o nosso inimigo ele não está focado só em você. Ele não quer só tirar o seu propósito. Ele quer, de forma direta ou indireta, atingir o nosso Deus. E ele sabe que ele, sendo o nosso inimigo, sendo Satanás, ele não consegue atingir Deus. Mas ele descobriu uma forma, que uma vez que ele muda a nossa prioridade, ele faz o ser humano começar a viver por oportunidade, de forma indireta, ele atinge a Deus, porque o ser humano não está vivendo o que Deus planejou para essa pessoa viver. Por isso todos os dias, nós vemos pessoas abandonando a sua fé, pessoas ignorando a salvação, pessoas correndo atrás de tudo, pessoas incansáveis, insaciáveis, atrás de situações melhores para a vida. Mas tudo isso é porque oportunidade se tornou o centro da vida. Então, baseado em tudo isso, eu quero fazer 3 perguntas para você. Eu quero que muita sinceridade você responda no seu coração. Primeira pergunta: você sabe o seu propósito de vida? Você tem consciência que Deus te colocou nessa terra com uma missão específica? Você sabe que você é o solucionador de um grande problema nessa terra? Você tem consciência que uma missão foi destinada a você, e quem destinou não fui eu, mas foi Deus para você? Isso uma vez caiu no meu coração, porque eu estava orando e Deus começou a colocar muito forte no meu coração. Sente, entenda bem uma coisa: tem coisa que é você que tem que realizar nesse mundo. Tem pessoas que vão ser alcançadas através do meu sim para o meu propósito. Tem pessoas que vão ser transformadas quando eu definir, eu escolho em Deus o propósito dele. Então você sabe qual é o seu propósito? Se você não sabe, eu quero dizer para você: não vire esse ano sem ao menos chegar a Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Gente, entenda bem, não faz sentido você viver nessa terra sem todos os dias perseguir o que Deus tem. Não faz sentido você dizer para Deus: o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, se de fato o propósito não está enraizado em você. Não faz sentido a gente chamar Jesus de Senhor, se realmente Ele não é um Senhor em nós. Agora, você acha que Deus ele vai ser Senhor como? Logicamente conduzindo as nossas vidas debaixo de um propósito. Então eu quero fazer essa pergunta: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe como e o que você deve fazer para você chegar no final da sua vida? E eu declaro em nome de Jesus, com 150 anos, você chega no final da sua vida e você diz: olha, glória a Deus, eu posso dizer que eu cumpri a missão de Jesus para a minha vida. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? O que vai te fazer de verdade ter um sucesso? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Seite, eu não sei o que eu devo fazer. Eu quero te dizer: tenha um relacionamento com Deus através da palavra de Deus e através da oração.
quando você se dispor a ler a palavra e a falar com Deus, eu tenho convicção que o Espírito Santo vai te colocar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Qual é o seu propósito? Se você tiver com mais alguém, faça essa pergunta agora: qual é o seu propósito? E de preferência, responda. Se você sabe disso, responda: o meu propósito é esse, o meu propósito é aquele. Glória a Deus. Se você não sabe, eu quero declarar sobre a sua vida uma visão clara do Senhor, sabedoria e discernimento para você saber o que Deus espera de você. Amém? Segunda coisa, e eu quero te perguntar: você tem vivido hoje a sua vida por oportunidades ou por propósito? Hoje, qual é a regra da sua vida? O que te direciona? Será que hoje você está construindo algo com muita convicção, por mais difícil que seja, eu estou construindo o meu propósito? Ou será que hoje você está sendo uma pessoa, como a Bíblia diz, uma casa na areia, uma casa que não tem firmeza? Se abrir uma oportunidade nova, se for melhor na sua visão, você entra. Será que hoje você é uma pessoa, entenda bem o que eu vou dizer, mas uma pessoa que tem um preço a ser vendido? Eu me questiono: será que eu tenho preço a ponto de abandonar o propósito de Deus por uma oportunidade? Você hoje tem vivido a sua vida por oportunidades ou por propósito? Aonde você se encontra hoje, o seu trabalho hoje, a sua carreira, o rumo que você definiu, responda com sinceridade. É uma carreira, é um trabalho, é uma vida, é uma família, é uma direção, porque você tem convicção que esse é o seu propósito? Ou será que infelizmente ao longo da sua vida você foi construindo esse trilho baseado em oportunidades que se abriram? Deixa eu dizer uma coisa: pessoas que estão desesperadas nesse ano, não estou dizendo que são melhores ou piores, não é isso, mas são pessoas, na sua grande maioria, que viveram a sua vida até hoje baseadas em oportunidades. Onde está melhor? Onde vai? Onde que eu ganho mais dinheiro? E agora, o que eu faço? Gente, se a nossa vida estiver baseada nisso, eu quero dizer para você que, sinceramente, 2020 foi um dos piores anos. Porque, vamos ser sinceros, 2020 foi um ano de pouquíssimas oportunidades. Agora, se a sua vida é em propósito, você se torna uma casa na rocha, inabalável. Pode vir vento, pode vir chuva, obviamente que não é confortável, não é gostoso ter problema, mas tudo vem. Você está firme e inabalável, porque a sua vida está fundamentada no propósito que é Jesus Cristo nas nossas vidas. A sua vida hoje está baseada em propósito ou oportunidade? Seide, a minha vida está em propósito. Glória a Deus, que Deus te abençoe, te prospere, te dê luz, direção, sabedoria, para você avançar mais forte, mais rápido. Mas Seide, a minha vida está por oportunidades. Eu quero declarar sobre a sua vida, que ainda esse ano, o Espírito Santo possa te convencer, te trazer luz, jogar luz sobre a sua vida, para que você não perca mais um dia sequer, sem viver algo chamado propósito de Deus para as nossas vidas. Gente, posso dizer uma coisa para você? Ganhar dinheiro, maravilhoso, glória a Deus. Ter conquistas, isso é maravilhoso em qualquer sentido. Você ter um hobby, você se sentir confortável, isso é muito maravilhoso. Eu espero que você tenha isso. Mas nada se compara a você acordar o seu dia e dizer: eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Nada se compara. Você pode ser uma pessoa que está com a sua conta bancária lotada e ser uma pessoa extremamente incompleta e infeliz, como nós vimos lá no Éden. Ou você pode ser uma pessoa que talvez hoje está passando por uma questão difícil, mas e ser uma pessoa extremamente completa no Senhor, porque você sabe: eu estou no centro da vontade dele. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que você viva a sua vida agora a partir de propósito. Terceira e última pergunta, e eu quero encerrar com isso, é: como seria o evangelho de Jesus se os seus seguidores vivessem por propósito e não por oportunidade? Vamos ser sinceros? Segundo pesquisas levantadas, não pesquisas evangélicas, até 2032, os evangélicos serão maioria no Brasil.
Em 2032 eles acreditam que vai ser uma curva de virada, aonde os evangélicos vão ser maiores em números do que os católicos. Até do que os católicos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que seria do evangelho de Jesus se todos os seguidores de Jesus vivessem a sua vida por propósito e não por oportunidade? Eu quero te fazer essa pergunta. Como seria o nosso governo? Como seria a justiça brasileira? Como seria as igrejas? Como seria o financiamento do reino do evangelho? Como seria a saúde? Como seria a educação se os seus discípulos, os discípulos de Jesus, vivessem por propósito? Eu não declaro e eu não aceito mais uma frase dizendo que os melhores profissionais, os melhores músicos, as melhores pessoas estão fora do evangelho. Não é possível que a gente, seguindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente não possa ser referência e luz por onde nós passarmos. Agora, tudo isso tem que entrar, porque o Espírito Santo tem que te convencer a viver por propósito na sua vida. Por propósito e não por oportunidade. Como seria, gente? Como seria diferente o reino de Deus se nós decidirmos viver por propósito? Uma prova disso é que nos grandes avivamentos, uma pessoa se levantou para ser diferente. 2 pessoas se levantaram para viver propósito. 3 pessoas se reuniram diante do mesmo propósito. E nós vemos uma revolução no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo, através de pessoas que definiram viver por propósito. Em nome de Jesus, que propósito seja o nosso alvo em Jesus, para vivermos a nossa vida. Eu quero dizer, e eu encerro com essa frase, entenda bem, Jesus nasceu, viveu e morreu numa cruz, exclusivamente por propósito. Porque se ele escolhesse oportunidade, ele jamais faria o que ele fez. A decisão de Jesus de estar nessa terra, de viver nessa terra e de morrer por mim e por você, trazendo salvação, essa é uma decisão exclusivamente baseada em propósito. Porque fosse em oportunidade, nunca que o nosso Deus abandonaria o seu trono de glória para morrer, sofrer no meu e no seu lugar. Em nome de Jesus, se isso não mexer no nosso coração, é impossível. Nós temos que viver as nossas vidas por propósito e não por oportunidade. Último culto de 2020, você tem uma escolha ainda hoje e ainda esse ano. Virar esse ano e definir, a partir de 2021, a minha vida não é mais minha, a minha vida é do Senhor Jesus. E se é dele, e se eu entendo que ele é meu Senhor e Salvador, hoje, a direção da minha vida é exclusivamente por propósito de Jesus para mim. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode mandar um amém agora aí no chat. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que nos colocou nessa terra, para vivermos exclusivamente o propósito do Senhor para nós. Nós sabemos que isso é tão importante, que o nosso inimigo, ele se levanta para tentar destruir o principal, que é a missão do Senhor para nós. Baseado nisso, eu quero orar em nome de Jesus, que cada um que está me assistindo agora, possa decidir a viver, a partir de hoje, não é amanhã, não é semana que vem, mas hoje, propósito. Que venhamos ter coragem, força, sabedoria, até para abrir mão do que é oportunidade, se isso estiver fora do propósito do Senhor para nós. Nós oramos em nome de Jesus, e que através disso, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e o mundo possa ser impactado através de uma decisão de viver o Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Glória a Deus, que palavra abençoada, que falou profundamente nos nossos corações. Esse é o último culto do ano. E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7,
fala de algumas coisas que marcaram a nossa vida, a nossa igreja nesse ano. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Família, esse ano foi um ano totalmente diferente de todos os anos que qualquer um de nós vivenciou. E na área financeira, eu vejo que duas coisas marcaram muitas vidas da nossa igreja, dos discípulos e assim por diante. Duas coisas que marcaram de uma forma profunda nesse tempo de dificuldade em todos os setores da sociedade. O primeiro deles foi generosidade. Como o pessoal arregaçou as mangas, ajudaram nas campanhas, nas coletas que nós fizemos. Quantas pessoas ajudaram seus familiares, irmãos em Cristo e assim por diante. Então, nesse tempo de dificuldade, eu vi que a generosidade brotou no coração de muitas pessoas. Uma outra coisa também que foi e está sendo marcante ainda nesse ano que não se encerrou, foi a fidelidade. Quantas pessoas que foram desafiadas mesmo na sua fidelidade. Muitas pessoas realmente foram muito atacadas na fidelidade, porém continuaram firmes e fiéis, e isso fez com que esse ano fosse marcante na nossa vida, na nossa igreja, não só por causa dos cultos não presenciais ou por causa dos cultos parciais e assim por diante, mas também porque no meio de tanta guerra e luta, nós vimos a generosidade brotando no coração de muitos irmãos em Cristo e também a fidelidade. E isso fez com que nós fôssemos muito abençoados, porque a colheita já começou a acontecer na vida de muitas pessoas. E eu destaco aqui o versículo 10 e lanço ele sobre a minha vida e a sua vida para o ano que vem, e com repercussão para o ano de 2022, não somente 2021, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo aqui, quando ele escreve esse texto, o mundo de então tinha mudado e muitas pessoas estavam passando necessidade. As coisas tinham mudado como eles conheciam até então. E quando as coisas mudaram, como mudaram esse ano, então a igreja se moveu na fidelidade e também na generosidade. E isso fez com que Paulo lançasse uma palavra sobre a igreja. Quando ele escreve esse versículo aos Coríntios, ele diz que Deus é que deu a semente e Deus é que deu o pão, naquele momento, naquela situação que eles estavam vivendo. E por isso ele aumentaria a sementeira, não o pão, a sementeira, porque o pão eles já estavam recebendo. E Deus também multiplicaria os frutos da justiça deles. E é dessa forma que eu quero orar com você e por você nesse último culto desse nosso ano de 2020, que foi totalmente diferente. Você pode agora mesmo, se você foi tocado no seu coração, você lançar uma semente para o ano que vem. Lançar uma semente, como eu estarei lançando com a minha família, lançar uma semente para o ano que vem, de tudo aquilo que Deus trouxe, que marcou a nossa vida e a nossa igreja. Fomos marcados sim, pelas dificuldades que a pandemia trouxe, mas no meio de tanta coisa, todos nós podemos dizer que fomos marcados também por aquilo que Deus fez, e nos manter de pé,
nos manter saudáveis, nos manter, a muitos de nós saudáveis, manter-nos com o pão de cada dia e assim por diante. Quantas bênçãos o Senhor trouxe para cada um de nós nesse ano, e no meio disso tudo ainda, a generosidade e a fidelidade brotou de uma forma extraordinária. E é justamente por isso que eu quero dizer para você, que Deus é que tem te dado semente. Deus tem te dado semente e pão. E o pão que Deus deu para seu alimento, Ele vai fazer também com que seja aumentado na sua vida a sua sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, nesse último culto, nessa última oferta desse ano 2020. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que 2021 será sobrenatural, será extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar e logo depois você estará com as informações aí na sua tela, em como você estará fazendo para contribuir, para semear e para praticar a sua fidelidade, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos em duas direções. A primeira delas, eu me uno ao meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus, nos alegrando, Senhor, que nesse ano o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou. Evidentemente que todos nós tivemos, num lado ou do outro, muitas lutas, muitas dificuldades. Nós tivemos também no nosso meio perdas, mas ó Pai, mesmo no meio disso tudo, o Senhor esteve nos fortalecendo, o Senhor esteve, Senhor, nos guardando em muitas áreas, o Senhor esteve dando pão, o Senhor esteve nos sustentando. Mas ao mesmo tempo, Senhor, em que tudo isso aconteceu, também o Senhor esteve tocando em muitos corações, e no meio disso tudo que nós vimos, a fidelidade, a generosidade brotou, Senhor, de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária. Muitos irmãos se moveram em abençoar pessoas, em continuar sendo fiéis aos tributos e assim por diante. E isso é uma coisa que nós vamos sempre te glorificar. Mas a minha oração também, nessa segunda parte, é que o Senhor esteja abençoando o meu irmão, fazendo com que ele já no ano de 2021, já entre colhendo tudo aquilo que ele plantou como generosidade, e o fruto da fidelidade vai ser multiplicado de uma forma sobrenatural. Este ano de 2021 será extraordinário na área financeira do meu irmão e da minha irmã. E no meio disso tudo que nós estamos passando, o meu irmão e a minha irmã serão levantados como testemunho firme, concreto, de que o fruto da fidelidade sempre brota e produz mais frutos ainda. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Está aparecendo aí no seu monitor todas as informações, e eu tenho a certeza que Deus já está te abençoando agora e te lançando de uma forma abençoadora para o ano de 2021. Deus abençoe.